Começa agora. Aedas no ar. Ei, gente, chega mais pra cá, eu sou Lucas Jerônimo e começa agora o Aedas no Ar desta semana. Espaço de informação onde nosso assunto principal é garantir que os direitos das milhares de pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, sejam respeitados e efetivados, para não esquecer e para que nunca mais se repita. O desastre crime resultou na morte de 272 pessoas, 3 ainda não encontradas, e deixou um imenso rastro de dor, tristeza e destruição. Este é um programa da AEDAS, a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas pelo rompimento. Os danos são muito amplos e dizem respeito à vida de toda a região. Estamos falando aqui de danos à saúde física e mental, aos modos de vida, à economia, à agricultura e ao meio ambiente, por exemplo. A reparação justa e integral é o mínimo para que as pessoas tenham dignidade para viver. Pois é, aqui no nosso programa de hoje, uma das nossas prosas é sobre a prescrição do direito individual. Você sabe o que é isso? Se você ainda não sabe, fica ligado aqui para saber. Vamos conversar com o Bruno Kasabian, da coordenação da equipe de diretrizes da reparação integral, da AEDAS, sobre o assunto. Você está ouvindo Aedas no ar. Bora lá então. Decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, publicadas no final do mês de julho, estabeleceram que ainda não venceu o prazo para que as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, peçam indenização por danos sofridos. É hora da gente entender mais sobre isso. Seja bem-vindo, Bruno Kasabian, para ficar bem explicado do que se trata essa decisão da Justiça sobre a prescrição de direito individual. É isso mesmo? Qual foi a decisão tomada pelos desembargadores do TJMG, Bruno? Oi, Lucas. Oi, pessoal do Aedas no Ar. Essa decisão, ela decidiu sobre o caso de uma pessoa atingida e afirmou que a pretensão dela de ser reparada não estava prescrita. Também decidiu que esse prazo de prescrição para essa pessoa atingida da bacia do Paraupeba, ele deveria ser de 5 anos e não de 3 anos, como normalmente se aplica em casos mais comuns. E por fim, decidiu que o início desse prazo de 5 anos, ele não é a data do rompimento. Ele está relacionado à ação coletiva e que, portanto, a data do início desse prazo de 5 anos é a data quando se encerrou ou se encerrará a ação coletiva. E em que contexto essa decisão foi tomada? A decisão está no contexto de um caso individual. Isso quer dizer que aqueles desembargadores, que são juízes da segunda instância, eles não estão decidindo sobre todos os atingidos da bacia do Paraupeba, mas estavam analisando o caso específico de uma atingida. Mesmo assim, essa é uma decisão muito importante, porque a justiça brasileira trabalha com a ideia dos precedentes. Então, mesmo que eles estejam analisando o caso de uma só pessoa, essa decisão ajuda a formar o entendimento, ajuda a ir formando uma espécie de regra para outros casos. Afinal, a situação desta atingida em relação ao prazo de prescrição seria a mesma situação dos demais atingidos. Então, ao menos estes desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eles não podem aplicar um entendimento muito diferente para outros casos de atingidos que sejam muito semelhantes. E da mesma forma, os juízes de Minas Gerais, aí da primeira instância, eles não são obrigados a seguir esse entendimento que o Tribunal de Justiça manifestou, mas acaba sendo um forte indicativo, acaba sendo um argumento muito forte a favor dos atingidos. Quando quiserem, caso queiram fazer uma ação individual,
podem trazer esse caso, essa decisão, para conhecimento desses juízes e dizer, olha, os seus colegas de segunda instância já estão decidindo a meu favor. Ô Bruno, e o que é o prazo prescricional? Agora é bem importante explicar o que é o prazo prescricional mesmo. É um termo difícil, mas a gente consegue entender. O prazo de prescrição é um limite de tempo para que a pessoa busque a justiça e apresente à justiça a sua pretensão, o seu pedido, aquilo que ela acha que tem direito. Então, toda vez que a gente acha que tem direito a alguma coisa, a gente vai procurar a justiça para pedir. E a gente tem um tempo, um limite de tempo para fazer este pedido. Como e onde se aplica esse prazo prescricional que você nos explicou agora? Pode dar alguns exemplos do cotidiano para explicar o prazo de prescrição. Um famoso é da questão trabalhista. As pessoas, quando são demitidas, muitas vezes acreditam ter direito de receber um salário, uma hora extra que não foi paga. Mas elas precisam fazer esse pedido na justiça. E aí, para pedir na justiça, elas têm um prazo, um limite de tempo que pode passar. E nesse prazo, elas podem ainda pedir. Depois desse prazo, a justiça não vai mais analisar o pedido. Então, se passou deste tempo, o juiz vai dizer, olha, seu pedido já prescreveu. Então, eu não vou nem olhar se você tem direito ou não tem direito a receber essas férias ou horas extras, porque você já passou do tempo. E este prazo, ele varia no tempo, então ele pode ser um prazo de 3 anos, um prazo de 5 anos, um prazo de 10 anos e até um prazo que não exista, né? Existem casos que não há um prazo limite. Esse prazo, ele também varia em relação ao momento de início da contagem, quer dizer, eu tenho 5 anos, mas quando que começa a contar esses 5 anos? Então, esses 5 anos, eles podem começar a contar do dia que aconteceu o problema, ou, por exemplo, a demissão. Mas ele também pode começar a contar do dia que eu entendi o problema, que eu tomei conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas podem gerar um dano a nós e a gente demora a compreender, a ter conhecimento. E pode existir caso de interrupção ou suspensão? E esse prazo, ele também varia por causas de interrupção ou suspensão. Então, quer dizer, o prazo ele poderia até já estar correndo, mas algum motivo, alguma questão jurídica ou da vida, faz com que esse prazo paralise, deixe de ser contado. Então, para resumir aqui, o prazo prescricional é o tempo limite para a gente fazer o nosso pedido na justiça e ele vai variar, primeiro, a quantidade de anos, o momento de início da contagem desses anos e as causas que levam este prazo a ser interrompido, suspenso, parar de ser contado. Como fica então, Bruno, a situação dos atingidos aqui na bacia do Rio Paraupeba? Pois bem, é bem importante a gente entender isso, que no caso dos atingidos e atingidas da Bacia do Paraupeba. Aqui a gente está falando do prazo de prescrição para as ações judiciais individuais. Este prazo ele não se aplica ao processo coletivo, porque o processo coletivo ele já está em andamento. As instituições de justiça, Ministério Público, Defensoria, entraram com a ação logo no dia seguinte ao rompimento. Então a gente não tem um debate de quanto tempo eles precisam para fazer a ação coletiva, porque a ação coletiva já está feita e já está em andamento. E essa ação judicial ela pode demorar o tempo que for. O prazo prescricional aqui que a gente está discutindo, ele fala do tempo que você demora para pedir, né? Mas depois que você pediu, o processo pode correr por anos e anos, né, que é o tempo da justiça. Então a gente está falando aqui dos processos individuais. E aí a gente lembra, nós temos danos, os danos causados pelo rompimento, eles são coletivos, difusos e individuais. Os individuais são aqueles que diz respeito ao que cada pessoa perdeu, ali o dano que ela consegue contar, quantificar dela mesma, indivíduo. Esses danos, eles são individuais, mas eles são discutidos em um processo coletivo e também podem ser discutidos em um processo individual. A pessoa atingida, ela tem o direito de escolher esses dois caminhos. O processo coletivo, que já está em andamento, que tem o apoio das assessorias técnicas, do Ministério Público, da perícia da UFMG,
no qual a gente está tentando comprovar os danos individuais das pessoas, e as pessoas também podem optar por fazer esse processo individual, sair do processo coletivo e pedir por conta própria. E aí ela vai ter que produzir as suas provas, os seus argumentos, contratar o seu advogado ou a defensoria e negociar ou fazer o embate ali diretamente com a Vale. Esse prazo de prescrição que a gente está falando diz respeito apenas aos processos individuais que as pessoas queiram fazer. Eu vou ali e já volto com mais sobre essa decisão do TJMG, que tem a ver com prazos e direitos dos atingidos no que diz respeito à indenização por danos sofridos. Daqui a pouco, então, a gente volta aqui com o Bruno Kasabian da AEDAS. Agora é hora de mais informação, é hora do Giro de Notícias. Giro de notícias. Fiocruz realiza seminário sobre saúde da população atingida em Brumadinho. No dia 3 de agosto, a AEDAS acompanhou o seminário da Fiocruz, realizado na comunidade do Tejuco, em Brumadinho. O encontro reuniu mais de 50 pessoas, dentre elas representantes de órgãos públicos das comunidades atingidas de Brumadinho e de movimentos sociais, para discutir e buscar soluções para os problemas de saúde enfrentados pelas atingidas e atingidos. Dentre as pautas abordadas no seminário, se discutiu a elaboração de um protocolo para a atenção básica, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, com previsão de conclusão para fevereiro de 2024. Além disso, as instituições responsáveis estão se dedicando a buscar referências para a criação de uma rede estadual de monitoramento de metais, o que, devido à complexidade, tem demandado esforços adicionais. A Fundação Ezequiel Dias, FUNED, também está sendo equipada para realizar exames de metais, fortalecendo o sistema de saúde no enfrentamento dos problemas decorrentes do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. O Ministério Público de Minas Gerais reforçou a importância de consolidar a rede estadual de monitoramento de metais e da criação de uma linha de cuidado no SUS para os atingidos e atingidas. Giro de notícias. Familiares contarão com uma fundação para gerenciar memorial das vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Um termo de compromisso assinado no dia 4 de agosto, na Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, garante recursos para a administração do Memorial de Brumadinho e a gestão do monumento pela Avabrum, que é a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão. Pelo documento assinado pela Vale, Avabrum e Ministério Público de Minas Gerais, a mineradora fica obrigada a depositar mais de 180 milhões para a conservação do espaço construído na cidade em homenagem às 272 vítimas fatais da tragédia, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Uma fundação privada sem fins lucrativos será criada para permitir a gestão e governança do memorial. O objetivo do memorial é promover a memória em diferentes níveis e formas, em benefício da sociedade. O projeto, elaborado pelo arquiteto Gustavo Pena, foi o escolhido pelos familiares das vítimas. A mineradora Vale arcou apenas com o financiamento da construção. Durante 2 anos e meio, 540 pessoas trabalharam na obra. Giro de notícias. Um intervalo rápido e voltamos já. Você está ouvindo AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. Voltamos. Este é o AEDAS no ar, aqui na sua estação, espaço de informação e notícias sobre o processo de reparação de danos
causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, saiba que temos vários outros programas e materiais produzidos pela AEDAS sobre essa trajetória de trabalho. Esse material está disponível no nosso site aedasmg.org e para falar com a gente é só mandar um recado pelas nossas redes sociais no @aedasmg. Hoje nós estamos falando por aqui sobre decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais do final do mês de julho que estabeleceram que ainda não venceu o prazo para que as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale peçam indenização pelos danos sofridos. E na nossa prosa sobre esse assunto estamos com o Bruno Kassabian, que é da coordenação da equipe de diretrizes da reparação integral da AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas nas regiões 1 e 2 aqui da bacia do Rio Paraupeba, gente. Bruno, a gente falava no bloco anterior sobre o prazo de prescrição do qual se trata essa decisão da Justiça. Agora, por favor, nos fale especificamente sobre essa decisão para que fique bem entendido aqui para quem nos ouve nesse momento. O primeiro ponto que os desembargadores decidiram é que o prazo de prescrição daquela atingida, pelo rompimento da barragem da Vale, este prazo dela é de 5 anos e não de 3 anos. Normalmente, quando a gente tem um dano civil, vamos dizer que alguém causou um prejuízo à sua casa, causou um prejuízo à sua renda ou ao seu automóvel, algo do tipo. Normalmente esse dano costuma ter um prazo de prescrição de 3 anos, mas os desembargadores entenderam que no caso do rompimento a gente estaria falando de 5 anos, porque eles aplicaram o Código de Defesa do Consumidor. Apesar das pessoas atingidas não serem consumidoras da Vale, eles estão dizendo que a Vale está prestando um serviço com falhas, prestou o serviço de mineração com graves falhas. E, portanto, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. E neste código, que é uma lei, a gente tem o prazo de 5 anos para reclamar, para pedir a reparação de danos que tem a ver com uma falha na prestação de serviços de uma empresa. Ô Bruno, e o que mais nós podemos dizer que há de positivo nesse contexto? Esse prazo de 5 anos já é muito importante, porque ainda não fizeram 5 anos do rompimento. Mas tem mais coisa que eles decidiram. A segunda coisa que eles decidiram é que o prazo ele foi interrompido por conta da ação coletiva, do processo coletivo, que a gente chama de ação civil pública. Essa causa de interrupção, ela está prevista na lei e ela vai dizer o seguinte: enquanto tiver em andamento uma ação coletiva, a gente não começa a contar o prazo de prescrição de ações individuais. Então vamos lá, enquanto a gente tiver com essa ação civil pública, as ATIs e o Ministério Público, e a Defensoria, trabalhando aqui no coletivo, não começa a contar o prazo para as pessoas fazerem a sua ação individual, porque a ação coletiva beneficia os atingidos. Se a gente tiver uma solução positiva aqui na ação coletiva, se a gente conseguir comprovar e decidir sobre os danos, essa decisão coletiva vai valer para cada uma das pessoas atingidas. Então é necessário que a justiça dê esse prazo, deixe a ação acabar, para que as pessoas tomem conhecimento das provas que foram produzidas no processo coletivo, das decisões produzidas no processo coletivo, e então, já municiadas, já tendo tudo isso como argumento, façam suas ações individuais. Bruno, mais uma vez, para que todo mundo entenda, essa decisão não é uma lei, Não vale automaticamente para todas as pessoas, É bem importante dizer que esta decisão não é uma lei. Essa decisão não vale automaticamente para todos os atingidos e ela não é definitiva. Por quê? Porque cada juiz pode decidir como quiser, na bacia ali do Paraupeba. Eles podem decidir como quiser, mas eles também têm que respeitar o Tribunal de Justiça. Então, a gente pode dizer assim, que é um argumento muito forte para os atingidos, mas que mesmo assim ainda pode ter um juiz ou outro decidindo de forma diferente. E as pessoas, se tiverem esse problema, vão poder recorrer para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que da mesma forma ele também não pode, como eu disse,
sair muito fora dessa decisão. Porém, a gente tem que ter em mente que a Vale pode recorrer dessa decisão e existem outras instâncias, né, outros órgãos acima do Tribunal de Justiça. Então, essa decisão ela pode ser alterada pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ou pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Ela pode ser alterada para beneficiar mais os atingidos ou para beneficiar mais a Vale. De qualquer forma, essa é uma vitória para as pessoas atingidas. É um reflexo da luta delas, da cobrança que estamos fazendo, todas as pessoas atingidas, né, com o apoio das instituições de justiça e das ATIs, cobrando a justiça brasileira, dizendo, olha, é impossível vocês prescreverem essas ações. Vão deixar milhares e milhares de pessoas sem uma saída. E a função da justiça é dar uma saída para as pessoas, é resolver o problema das pessoas. Essa é uma conquista importante, é mais uma batalha que os atingidos vencem na justiça. Tem essas questões que eu falei, que não é definitiva, mas é um passo para frente. E como as ATIs, as IJs e a Vale estão se posicionando? E aí é importante a gente entender a posição de cada um. Então, as pessoas atingidas, junto com as instituições de justiça e as ATIs, estão dizendo que essas ações não prescreveram. Para nós, quando a gente analisa a legislação, a gente acha que não deve ter nunca uma prescrição das ações dos atingidos. Porque a gente está falando aqui de um dano ambiental, de um dano que as pessoas sofreram, que é parte de um dano ambiental, um dano ao meio ambiente. E esses danos ao meio ambiente, eles não prescrevem. Você pode passar quantos anos for e mesmo assim entrar na justiça para pedir a reparação do meio ambiente. E as pessoas estão sofrendo em consequência desse ato, né, desse rompimento que prejudicou e muito o meio ambiente. Então a gente acredita dessa forma, né? E tanto nós como as instituições de justiça vão trabalhar para que o prazo de prescrição seja o maior possível, para que as pessoas não tenham esse problema e tenham sempre o direito de fazer os seus pedidos na justiça. Do outro lado está a Vale. A Vale, ela argumenta que trabalha pela reparação, que está disposta a fazer a reparação, mas no caso do direito individual, o que ela está fazendo é entrar na justiça e argumentar na justiça, dizendo que as pessoas não têm mais o direito de pedir a reparação. Quem alegou que houve prescrição foi a Vale. Quando ela faz isso, ela não está discutindo se o atingido sofreu dano ou não sofreu. Ela está dizendo que o atingido não tem sequer o direito de pedir para a justiça analisar o caso dele. E essa é uma grave violação de direitos, né? Em tentar impedir a justiça de analisar o caso das pessoas. E da mesma forma, a gente sabe também que a Vale se nega hoje a fazer acordo com os atingidos, né? A negociar com os atingidos, porque ela tem essa tese de que já houve a prescrição. Quais devem ser os próximos passos? E essa é uma questão que continua, né? Todo o debate, a luta pela reparação individual, pela indenização, ela continua, né? As instituições de justiça estão fazendo o debate, né, da liquidação coletiva, das possibilidades de fazer a indenização, e as ATIs também apoiam nisso, trabalhando ali no processo coletivo, para que se alcance uma indenização justa para as pessoas, né? E é importante a gente lembrar daquela decisão do dia 14 de março, né, quando o Dr. Murilo definiu que teria uma liquidação coletiva, que contrataria uma perícia para analisar todos os danos individuais e que tomaria uma decisão válida para todo mundo, afirmando quais os danos e qual é o valor de indenização. Essa decisão está suspensa também por conta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas é uma luta que continua, né? E aí a gente vai acompanhar e informar as pessoas atingidas dos próximos acontecimentos.
Bruno Kassabian, da coordenação da equipe de diretrizes da reparação integral da AEDAS. Muito obrigado pela partilha aqui, pelas informações importantes que você trouxe nessa nossa prosa. Valeu! É isso, pessoal. A gente segue dialogando sobre os danos individuais e até mais. Você está ouvindo AEDAS no ar. Giro de notícias. Estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico ignora questões específicas e fundamentais para povos e comunidades tradicionais. Lideranças dos povos e comunidades tradicionais têm questionado a condução do estudo de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico, custeado pela Vale, que tem sido executado há cerca de 1 ano nas regiões 1 e 2 da bacia do Rio Paraupeba. Entre as questões problemáticas estão o indicativo de um protocolo de consulta padrão e a não disponibilização do plano de trabalho para avaliação dos PCTs. Os estudos estão sendo realizados em 29 municípios atingidos pelo rompimento da Vale. Está sob responsabilidade do Grupo EPA Engenharia de Proteção Ambiental. A execução dos estudos foi estabelecida no termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público junto à Vale em 2019. Sendo uma importante ferramenta de organização e luta, o protocolo de consulta fortalece e fundamenta a luta dos PCTs em contextos de racismo e desigualdade socioeconômica, como é o caso da mineração e seus danos, contemplando os modos de vida desses povos e comunidades, resguarda suas práticas religiosas tradicionais profundamente conectadas com elementos da natureza em toda a sua diversidade. E, gente, aqui mesmo no nosso programa já falamos muitas vezes sobre esse instrumento, desde a construção até a consolidação, enquanto protocolo de consulta que tem de ser orientador para as decisões. Este instrumento reafirma direitos garantidos pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, pela Constituição Federal e por outras legislações federais e estaduais, deixando nítida a necessidade de que o Estado e as demais organizações estejam em constante observância ao que dizem os povos e comunidades tradicionais sobre projetos que os impactam, que afetam as suas vidas. Bom, e nós preparamos uma matéria especial para te contar tudo sobre essa denúncia feita pelos povos e comunidades tradicionais no que diz respeito aos estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico. Tá lá no nosso site, vale muito a pena ver e compreender como as cobranças por consulta, por escuta aos PCTs, têm sido constantes neste sentido. Acesse aedasmg.org. Giro de notícias. 50ª festa em honra a Nossa Senhora do Rosário, celebrando fé, continuidade e cultura afro-brasileira. Desde sua fundação em 1972 pelo senhor José Maria Bibiano, a Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário do bairro Santa Efigênia, em Brumadinho, mantém viva a tradição. Este ano serão 10 dias de festividade em honra ao legado de fé e celebração da cultura afro-brasileira. Os festejos, que iniciaram no dia 17 de agosto, contarão com várias atividades e serão encerrados com a tradicional festa em honra a Nossa Senhora do Rosário no dia 27 de agosto. Compareça! A festa de Nossa Senhora do Rosário acontecerá no bairro Santa Efigênia, em Brumadinho, na Capela de São Cristóvão. Giro de notícias. Meus queridos, era isso que tínhamos para hoje. Valeu muito. Obrigado a você que ficou ligada até aqui, a você que compartilha os nossos conteúdos. Em breve a gente se encontra novamente e continuamos juntos e conectados pelas redes sociais, pelo @aedasmg. E temos vários programas que registram um pouco dessa história, que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Um abraço, povo, e até mais. Este programa teve produção de Lucas Jerônimo, Felipe Cunha e Diego Cota, apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo e contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.